Muitas pessoas são afetadas de maneira profunda e duradoura quando submetidas a situações de ameaças traumáticas. Em algumas, os efeitos são tão persistentes e graves que envolvem interações neurobiológicas complexas em diversas regiões do cérebro, podendo resultar em um transtorno. O transtorno do estresse pós-traumático, ele era um transtorno que era colocado dentro da família dos transtornos de ansiedade, só que com as últimas revisões dos manuais psiquiátricos, ele acabou indo para uma família própria, que é a família dos transtornos de trauma e estressores. Mas a sintomatologia do TEPT é permeada de muita ansiedade. Então, o paciente com TEPT é um paciente ansioso, só que a gente divide também em termos didáticos, em duas famílias de transtornos diferentes. Esse tipo de transtorno afeta aproximadamente 9% das pessoas em algum momento da vida, incluindo a infância, e é considerado um dos mais prejudiciais ao paciente, tendo em vista que seus danos acometem de forma globalizada a vida do indivíduo. É muito comum a gente ter no paciente essa revivência do trauma. Então, o paciente tem, às vezes, flashbacks, do que ele passou, da situação traumática, alterações de humor, alterações de ansiedade, como a gente falou, despersonalização, alterações de sono, comportamentos externalizantes, agressividade. Então, costuma afetar muito trabalho, então indivíduos param às vezes de trabalhar, escola, socialização, família, relacionamento. Então, o prejuízo ele acaba sendo grande. É possível que o TEPT crônico não desapareça completamente, mas tem chance de torná-lo menos intenso com o passar do tempo, quando tratado corretamente. Nós temos 3 principais intervenções. A primeira é a intervenção medicamentosa. Então, a gente vai dizer que, por ser um transtorno psiquiátrico, o TEPT precisa ser avaliado por psiquiatra. Então, quando a gente recebe um paciente com TEPT, a gente encaminha para um bom psiquiatra, que vai fazer uma avaliação. Se ele achar que é necessário, ele vai medicar. As evidências com medicações são muito boas para o tratamento do TEPT, costuma ter um resultado muito bom. Só que em termos de psicoterapia, nós temos as 2 principais intervenções. A primeira é a intervenção que nós chamamos de exposição prolongada. A exposição prolongada, o indivíduo pode fazer de forma imaginária ou em vivo. Na imaginária, nós levamos o indivíduo a imaginar a situação que ele passou de uma forma controlada e com uma técnica específica. Então, um profissional capacitado e especialista em traumas vai aplicar essa técnica e o indivíduo vai processar aquilo que ele passou melhor. Porque é comum que quando a gente passa por um trauma, os dados, as informações fiquem fragmentadas. E com esse exercício, com essa técnica, a gente coloca tudo linearzinho na caixinha para o paciente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. A terceira e última intervenção, e não menos importante, são as intervenções cognitivas. Então é comum que o paciente com TEPT, ele apresente cognições e crenças de muita culpa, eu poderia ter evitado, o que aconteceu foi culpa minha. Em militares, por exemplo, eu poderia ter salvo o meu colega. Então, nós trabalhamos esses pensamentos desses pacientes para que tragam um alívio ali do sofrimento. O TEPT pode ser uma continuação do transtorno de estresse agudo ou surgir separadamente até 6 meses após um evento precursor. Porém, nem todas as pessoas que são expostas a situações traumáticas, de fato, o desenvolvem. Isso porque as características e personalidade de cada indivíduo também são levados em consideração. Quando a gente fala em transtorno psiquiátrico, a gente está falando de fatores de risco, E fatores de risco pré-trauma são temperamento na infância mais ansioso, uma criança com comportamento mais agressivo, externalizante, pessoas com personalidade mais depressiva, mais ansiosa, são mais predispostas a desenvolver o TEPT quando expostas a um trauma. Seja para você mesmo ou para um conhecido, reconhecer quando chegou a hora de pedir ajuda é essencial para a superação de diversos obstáculos da vida. E quando falamos de saúde, isso é ainda mais importante. Primeiro é receber o diagnóstico correto e depois seguir exatamente as recomendações dos bons profissionais. Psiquiatra, seguir corretamente ali a medicação e do psicólogo, seguir corretamente os exercícios. Se a gente alia esse tratamento de saúde mental com bons hábitos de alimentação, de atividade física, manter um círculo social sadio, saudável, você ter uma rotina de atividades prazerosas, a chance de sucesso do tratamento é gigante.
A gente nunca fala em 100%, porque não existe tratamento em 100%, mas dá para ter uma sobrevida muito boa.